Sexta-feira, meus amigos, e nós estamos aqui no Evangelho na Vida e na Pastoral. Espero encontrar você muito bem. Vamos lá? Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22, que vai dizer assim para nós: Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, meus irmãos, que pergunta, volta e meia nós somos colocados diante delas, né? Quem eu sou? Quem diz o povo que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Olha só, Jesus está em oração e ali, naquele momento, ele pergunta aos discípulos, esta que vai, né, rasgando o coração deles, né? Uma pergunta que atravessa as gerações e chega até nós: quem é Jesus para mim? Um profeta do passado, será? Apenas um mestre de moral? Será que é apenas um curador de feridas? Será que é apenas um símbolo religioso? Ou de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor da minha vida? Você ouviu, né? Pedro, tomado por uma inspiração do alto, responde com fé: Tu és o Cristo de Deus. E esta confissão, meus irmãos, é o ponto de partida da verdadeira vida cristã. É conhecer Jesus não apenas com os lábios, mas com o coração, com a vida inteira. E a gente vai vendo, né, que Jesus vai surpreendendo após essa declaração, porque ele proibiu que eles falassem isso e anuncia uma situação que deixou eles totalmente desconcertados, que ele deve sofrer, ser rejeitado, morto, mas ressuscitar. E aqui está, né, meus irmãos, a questão desse mistério tão bonito. Jesus é o Messias, não é verdade? Nós cremos isso, sabemos disso, mas não o Messias de glória humana, de poder político, de triunfos terrenos. Ele é o Messias do amor crucificado, da entrega total, da redenção que passa pela cruz. A fé cristã, portanto, meus amigos, não é apenas uma adesão a um nome, mas a um seguimento exigente também. Nós, claro, aderimos a esse nome, ele a partir de Cristo, é o Santíssimo Nome, mas nós, ouvindo a sua voz, nos colocamos a caminho, reconhecendo que o verdadeiro poder está ali no serviço, que a salvação vem pela doação, que o caminho do reino passa pelo amor que se sacrifica. Muitas vezes também nós queremos um Cristo, vamos usar a expressão, é tão comum para nós, um Cristo que talvez a gente queira sob as nossas medidas, né? Que resolva os nossos problemas, que nos livre de sofrimentos, que nos conceda até mesmo certas conquistas imediatas. Mas o Cristo verdadeiro, o Cristo de Deus, não nos ilude com promessas fáceis. Você ouviu, né? Ele nos chama a uma comunhão com sua vida, com a sua cruz, mas também com a sua ressurreição. Por isso este evangelho de hoje, meus irmãos, convida tanto você quanto eu a renovar esta resposta pessoal a Jesus. Não uma resposta teórica, mas uma resposta de discípulo que escuta, que segue, que confia, mesmo quando o caminho vai se tornando estreito. Nos convida também a ir mais no profundo de nós, nossa fé, né? Não apenas com palavras, com sentimentos, mas com uma vida que realmente seja aberta a esse mistério de um Deus que salva através do dom de si mesmo. Então, agora, meu amigo, minha amiga, que a gente possa pedir a Deus, né, a graça de, assim, não apenas falar sobre Ele, mas viver nele. Que a nossa resposta à pergunta, quem dizeis que eu sou, seja sempre acompanhada por um coração entregue, né, por uma vida que está em constante caminho de conversão. Todos nós estamos, né? É um caminho. Estamos nos direcionando para o Senhor. Ora conseguimos, horas não, mas o Senhor está ali na sua misericórdia nos sustentando. Então estamos em caminho de conversão, numa fé que vai se de fato traduzindo, né, em obras que são de caridade, de amor, a partir daquilo que eu vivo na experiência com o meu Senhor. Então que não apenas falemos sobre Ele, mas vivamos nele.
Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos amanhã, aqui no Evangelho na Vida e na Pastoral.